Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Meu amigo, muito obrigado por se juntar a nós hoje, nesse tempo que nós temos para abrir a Palavra de Deus e ter mais um estudo sobre o que Deus tem para nos ensinar, sobre o que Ele tem para nos dizer. Eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão, e hoje eu tenho o privilégio de poder fazer um estudo sobre decisões. Decisões é algo que nós tomamos todo dia, cada manhã nós decidimos o que nós vamos vestir, todo dia nós decidimos o que nós vamos comer, toda vez que nós saímos de casa nós decidimos que caminho que nós vamos tomar para ir para onde que nós estamos indo. Então a nossa vida está cheio de decisões, não passa um dia sequer sem nós fazermos uma decisão. E hoje eu quero que nós olhamos em 7 passos para nos ajudar nas decisões, pelo menos nas maiores decisões. É claro, não vamos necessariamente tomar todos esses passos para decidir o que nós vamos vestir de manhã ou talvez até o que nós vamos comer naquele dia. Mas o mais é que nós colocamos em prática essas decisões, esses passos para fazer as nossas decisões. O mais é que nós vamos garantir que as nossas decisões são baseadas nas Escrituras e que as nossas decisões são baseadas no que Deus quer que nós façamos. Então, olhe comigo nas Escrituras, nós vemos em Joel capítulo 3, em versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então vamos ver 7 passos aqui que nos ajudarão a fazer decisões que agradam a Deus, que nos ajudarão a fazer decisões que nos levará mais próximo ao meu Deus. E o primeiro passo que nós devemos fazer antes de qualquer decisão que nós tomamos nós temos que ter um tempo de oração. E eu quero que nós vemos, eu tenho escrito vários versículos aqui, só vamos olhar numa em cada categoria, mas aqui em Tiago capítulo 1, versículo 5 nós vemos: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então aqui nós vemos a importância que quando nós precisamos de sabedoria, e para qualquer decisão que nós fazemos, nós precisamos de sabedoria. Nós podemos trazer a nossa petição, a nossa decisão perante nosso Deus e pedir que Ele nos dê a sabedoria para fazer a decisão correta. Então nós começamos, para fazer uma decisão, o primeiro passo nós devemos levar a Deus, pedindo que Ele nos guie, pedindo que Ele nos mostre a forma que Ele quer que nós vamos. Tem muitas pessoas, eu tenho ouvido várias pessoas falar que eles oraram e têm paz de uma certa coisa para fazer certa coisa que não é o que a palavra de Deus ensina. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas eu quero que nós lembramos que a oração, quando nós levamos as nossas petições perante Deus, nós devemos estar esperando que Ele nos responda, esperando que Ele nos mostre o que Ele quer que nós façamos. Muitas vezes nós oramos: Deus, o que você quer que eu faça? Mas nós já estamos decididos o que nós vamos fazer e Deus, para que responder? Porque nós não vamos ouvir da mesma forma. Então, nós temos que orar, mas também temos que estar pronto para receber, para escutar e para colocar em prática o que Deus nos pedir. Então, o primeiro passo que nós precisamos tomar, se nós vamos fazer decisões que são baseadas nas Escrituras, se nós vamos fazer decisões que agradam a Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é sempre ir a Deus em oração. Devemos estar orando continuamente que Deus nos dá sabedoria para as decisões futuras, para o futuro das nossas vidas, mas também precisamos no dia a dia pedir que Deus nos guie, pedindo que Deus nos dê aquela sabedoria que nós necessitamos para que nós podemos ter a sabedoria para fazer a decisão correta. O primeiro passo, então, que nós vemos é o passo da oração. E novamente, precisamos sempre estar prontos para aceitar o que Deus tem para as nossas vidas. Em Provérbios capítulo 6, nós vemos que devemos não inclinar no nosso próprio entendimento, mas que nós devemos confiar no que Deus tem para as nossas vidas. O segundo passo que nós precisamos tomar, se nós vamos fazer decisões bíblicas, é de examinar a palavra de Deus. Novamente, como eu mencionei, tem certas pessoas que falam que eles oram e têm uma paz para fazer uma coisa quando é contrária à palavra de Deus.
se eles falam isso, eles estão enganando a si mesmo. Eu ouvi uma pessoa falar que eles oraram e Deus mostrou e Deus deu paz para eles que eles deveriam divorciar a sua esposa e cometer adultério com uma outra mulher. É claro, as Escrituras é claro contra isso. As Escrituras é claro que nós não devemos entrar em relacionamentos com alguém que não é a nossa esposa. Então, ele obviamente ou não estava orando, ouvindo o que Deus tem a dizer, ou ele simplesmente estava enganando a si mesmo. Mas aqui, se nós vamos ter um andar, se nós vamos ter uma decisão que é baseada nas Escrituras, obviamente nós temos que ver o que as Escrituras dizem. Então, segundo passo, examinar as Escrituras de Deus. Nós vemos isso em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui nós vemos lâmpada, uma forma de luz, e aqui nós também vemos luz. Nesse versículo nós vemos a primeira lâmpada para os pés e a segunda a luz para os caminhos. Então aqui nós temos várias formas que nós podemos olhar nesse versículo. Nós podemos ver a lâmpada para os meus pés, significando de como nós devemos andar, e a luz para o meu caminho, de para onde, em que direção nós devemos caminhar. Mas também eu creio que nós podemos olhar aqui nessa circunstância, ou nesse versículo, sim, o caminho aonde que nós vamos ir no distante futuro, mas também a lâmpada para os meus pés. Tem circunstâncias da vida que escurecem nossa visão, que dificulta para nós podermos ver um amanhã. E eu creio que Deus também dá aquela luz para os nossos pés, para aquele próximo passo, onde que o passo é pequeno, sim, mas aquela luz está ali. E durante a noite da vida, e durante a tempestade da vida, e durante o tempo onde que talvez nós não vemos o distante, talvez nós não vemos o amanhã. Sim, sabemos que estamos indo no caminho de Deus, sabemos que estamos indo para o alvo, e estamos indo para o céu. Mas nós temos a luz ali para aquela escuridão e nós podemos ver no passo a passo, no dia a dia. Sim, o caminho é longo, o caminho à distância, mas a luz é para como andar, aonde vamos andar e também na direção que devemos andar. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra tudo que nós necessitamos para que nós podemos fazer uma decisão correta. Se você vai fazer uma decisão que agrada a Deus, ela precisa ser baseada nas Escrituras. Ela precisa ser conforme o que Deus nos ensina. Não o que nós queremos, não as nossas filosofias, não a nossa vontade, mas o que Deus, através da sua palavra, nos ensina a fazer. Então, se nós vamos fazer uma decisão que agrada a Deus, o primeiro passo que nós temos que tomar é o passo de oração. O segundo passo que nós temos que fazer é o passo de ver nas Escrituras os princípios bíblicos para nos guiar o caminho distante, mas também o como nós vamos chegar lá no dia a dia, os passos que nós levamos ou na escuridão ou a forma que nós vamos andar para chegar até lá. O terceiro passo que nós podemos ver nas Escrituras para fazer uma boa decisão, nós encontramos aqui, lembre das prioridades de Deus. Lembre das prioridades de Deus. Então aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui em Mateus nós vemos Jesus Cristo falando que nós devemos buscar primeiro as prioridades de Deus. Nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus. Nessa passagem, Jesus Cristo estava ensinando sobre o mantimento, estava falando sobre o vestimento, estava falando sobre um lugar para morar, estava falando das necessidades básicas de um homem, de uma pessoa, de um humano. E aqui ele fala, na continuidade daquele ensinamento, ele chega aqui em versículo 33 e fala, buscai primeiro o reino de Deus. Não busca primeiro a comida, o mantimento, não busca primeiro um lugar para morar, não busca primeiro alguma coisa para vestir, as necessidades que nós temos, mas buscar primeiro o reino de Deus. Não tem nada de errado de providenciar o nosso mantimento. Não tem nada de errado de providenciar um lugar para morar. Não tem nada de errado de providenciar uma roupa para nos manter quentes durante o inverno. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Então, nas nossas decisões, a decisão nunca deve ser entre o bom e o errado, ou o correto e o errado, mas sempre deve ser o melhor
e o bom, a prioridade de Deus, o que Ele quer. Não só as coisas que nós necessitamos na vida, mas as prioridades que Deus tem nas nossas vidas. Então nós vemos aqui os primeiros passos. Nós vemos que precisamos estar orando a Deus. Precisamos estar buscando na palavra de Deus o que Ele tem a dizer. E também precisamos estar buscando as prioridades de Deus. O quarto passo que nós encontramos, nós vemos, não se apresse, obtenha todos os fatos. Não se apresse, obtenha todos os fatos. Em Provérbios capítulo 19, versículo 2, nós vemos: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Muitas decisões são tomadas em pressa, muitas decisões são tomadas no instante e, infelizmente, porque eles foram muito apressados, as decisões acabam sendo decisões erradas, acabam sendo decisões ruins para as nossas vidas. Eu posso ver no jornal, eu posso ver algum lugar na internet que um carro está sendo vendido por um preço maravilhoso. Eu posso ver uma Zafira que está sendo vendido por R$500. Um preço maravilhoso, mas com esse preço maravilhoso, com certeza tem muita coisa errada com essa Zafira. Ou seja lá qualquer carro que você está vendo, ou qualquer decisão que nós estamos tomando. Então, infelizmente, nós vemos o preço ali, nós vemos, que preço maravilhoso, e nós fazemos a decisão de fazer a compra sem começar a olhar, sem tomar o tempo para ver que não tem nenhum motor dentro da Zafira. Que é só o corpo ali da Zafira e até isso está tudo enferrujado. E ela está lá com as rodas, os pneus, tudo mais, mas não tem nenhum motor. A decisão boba, uma decisão errada, uma decisão tola. Por quê? Porque foi uma decisão baseada numa parte e com pressa nós tomamos a decisão sem parar para pegar toda a atenção, sem levar o tempo para ver o que realmente está acontecendo em geral, ao redor de todas essas coisas. Então, nós vemos aqui, no versículo novamente 2, peca aquele que se apressa com os seus pés. Eu tenho um princípio na minha vida que eu nunca faço uma compra alta, uma compra grande naquele dia. Se eu estou tentando comprar um veículo, eu nunca vou na primeira vez que eu chego naquele lugar e compro aquele veículo. Eu sempre vou em vários lugares, primeiramente, mas aquilo que eu olho e vejo, se eu gosto daquilo, estou pensando de comprar aquele veículo, eu volto para casa e sempre, pelo menos, no mínimo, um dia eu vou esperar antes de fazer aquela decisão. E durante aquele tempo, sim, eu vou estar orando para que Deus possa me dar a guiança. Se eu estou comprando um carro, vou conversar com um mecânico e aprender sobre aquele carro e até aquele carro específico. Mas eu não vou com pressa para comprar nada. Eu não vou com pressa para qualquer decisão grande na minha vida. Se eu estou mudando, qualquer decisão que é grande e afeta a minha vida, afeta a minha família, eu quero levar o tempo para parar e analisar todas as coisas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas eu não quero entrar com pressa. Eu quero levar o tempo, porque quando eu entro com pressa, eu acabo errando tantas vezes nas minhas decisões. E aqui então nós vemos que para fazer uma decisão correta, uma decisão sábia, ela precisa ser uma decisão que nós tomamos com o tempo. Não uma decisão apressada, mas uma decisão que nós levamos o tempo para ver todos os detalhes, para ver as circunstâncias ao redor dela. O quinto passo que nós podemos tomar para fazer uma boa decisão, para fazer uma decisão bíblica, para fazer uma decisão que agrada ao nosso Deus, é buscar conselhos sábios. Nós devemos estar buscando sábios conselhos de pessoas que entendem daquela área. Nós devemos estar buscando conselhos do homem de Deus que pode nos ajudar a fazer aquela decisão. Em Provérbios 1:5 nós vemos: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquire sábios conselhos. Nós aqui vemos a importância de buscar conselho, e tem tantos versículos na palavra de Deus que nos mostra a necessidade de buscar conselho.
Agora, muitas pessoas, eles vão para os conhecidos do mundo. Eles vão, quando vão comprar um carro, para um mecânico para ver. Se eles estão comprando uma casa, talvez eles vão para alguém que conhece sobre aquela região e o valor do imóvel e esse tipo de coisas. Quando eles estão fazendo uma decisão, muitos vão conversar com um advogado. E eu não tenho nada contra isso. E nós devemos, muitas vezes, buscar conselho desses tipos de pessoas que têm um conhecimento na área em que nós estamos buscando. Mas sempre nós devemos buscar conselho de um homem de Deus. Por quê? Lembre comigo na história em Atos, quando o apóstolo Paulo é preso e eles estão levando o apóstolo Paulo, eles estão preparando para sair numa viagem de navio para levar ele a Roma e ser preso. E o apóstolo Paulo fala para o capitão para esperar e para não sair, pois ele tem, Deus realmente está falando para eles não ir. E o apóstolo Paulo, que não era marinheiro, ele não conhecia o oceano, os mares, como o capitão conhecia. Mas ele era um homem de Deus e ele deu o conselho para eles esperarem, para eles não saírem. Mas não, eles foram e pegaram o conselho do capitão. Pegaram o homem que conhecia os mares, que conhecia o que eles estariam fazendo, navegando. E eles não ouviram o conselho do homem de Deus. Eles saíram naquela viagem e nós sabemos que Deus deixou que uma tempestade viesse e aquele navio foi destruído. Eles perderam tudo que estava naquele navio, menos as vidas das pessoas que estavam ali. Então, Deus dá sabedoria para o homem de Deus, além do conhecimento da matéria em que nós estamos fazendo uma decisão. Sim, podemos e devemos buscar conselho de pessoas que conhecem aquela área da nossa decisão, mas precisamos buscar o conselho do homem de Deus, para que ele possa nos guiar. Sim, essa é uma boa decisão e ele pode nos mostrar, sim, aqui nas áreas espirituais que encaixam juntamente com aquela decisão. Muitas pessoas, eles pegam e compram uma casa e se mudam e compram uma boa casa por um bom preço, mas eles fazem uma má decisão porque eles estão indo para onde que não tem uma boa igreja para eles frequentarem. Isso não é uma boa decisão, porque nós devemos sempre estar buscando primeiro o reino de Deus, não buscando primeiro um bom trabalho, não buscando primeiro uma boa casa, mas buscando primeiro o reino de Deus. Então, a decisão, um homem sábio de Deus pode lhe dar o conselho, não, ali não tem uma boa igreja para você frequentar, ali não seria uma boa mudança para você. Então, nós podemos ver que um dos passos que nós devemos tomar é fazer e buscar conselhos sábios, sempre com o homem de Deus, mas sim, também com outras pessoas que conhecem bem aquelas áreas. Então, o próximo passo que nós vemos aqui é o passo número 6. Pergunta a si mesmo. Eu quero que nós avaliamos algumas coisas aqui com esse passo. Considere os avisos. Considere os avisos. Note aqui em Provérbios 27, versículo 6. Aliás, são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganadores. Então aqui eu quero que nós pensamos, se nós estamos prontos para fazer uma decisão e alguém está falando, eu acho que isso não é bom, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que isso e aquilo, nós devemos prestar atenção para o que eles estão dizendo. Nem sempre precisamos necessariamente fazer o que as pessoas estão dizendo, necessariamente, mas nós precisamos estar alerta para os avisos que as pessoas estão dando e colocar aqueles avisos e juntar-se com tudo que nós temos, com a oração, com a palavra de Deus, com os princípios. É claro, tem pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. É claro que tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então, eles vão muitas vezes nos avisar ou nos aconselhar a fazer coisas que não é conforme a palavra de Deus. Sim, muitas vezes nós estamos tendo dificuldade no casamento e uma pessoa que não conhece a Bíblia vai falar, simplesmente faz um divórcio. Mas é claro, isso é contrário à palavra de Deus. Então sim, tem decisões que nós não vamos ouvir o que as pessoas estão nos dizendo, mas mesmo assim nós precisamos prestar atenção, estar atentos e ouvir o que eles têm a dizer, para confirmar, pensando em nós e confirmando realmente que nós não estamos fazendo isso por conta própria. E vendo, um amigo pode nos dizer alguma coisa que talvez nós não gostamos, mas às vezes vai nos ajudar a fazer uma boa decisão. Então, nós devemos pensar conosco mesmo. Nós devemos ver
o que nós estamos fazendo. Também pergunta a nós mesmos, nós devemos considerar os resultados possíveis. Os resultados possíveis. Não somente os avisos que pessoas ao nosso redor estão nos dando, mas devemos ver consequências. Cada decisão tem várias consequências, ou cada coisa que pode ocorrer, mesmo se ela não é o provável. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, nós precisamos estar atentos para os possíveis, o que pode ocorrer com essa decisão. Não o que provavelmente vai ocorrer, mas os perigos que estão ali. E pesar ali na balança para ver se vale a pena aqueles perigos. Tem certas decisões que sim, vale a pena aqueles perigos. Tem certas decisões que não. Aqueles riscos, o risco é grande demais. Parece que essa decisão seria uma boa decisão, mas nessa circunstância não vai ser uma boa decisão, porque tem certos riscos que eu estou vendo que a decisão talvez não tome aquele rumo, mas pode tomar aquele rumo. E nós devemos considerar pelo menos os riscos que estão ali para nos ajudar a fazer uma decisão melhor. E nós vemos isso aqui. Também devemos considerar aqui, poderia pôr em risco o meu testemunho. Poderia pôr em risco o meu testemunho. Nós vemos aqui em Provérbios capítulo 22 e versículo 1, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que as riquezas e o ouro. Então aqui nós vemos que o nosso nome, o nosso testemunho para com o mundo é mais importante do que dinheiro. É mais importante que nós mantemos um bom testemunho perante o mundo do Evangelho de Jesus Cristo. É melhor que nós mantemos um bom testemunho do que nós arriscarmos a estragar este testemunho simplesmente por riquezas, simplesmente por dinheiro, simplesmente pelas coisas aqui da terra. Então, quando nós estamos fazendo essas decisões, nós devemos parar, sim, analisar os riscos que ela pode trazer e também analisar se ela tem a capacidade de estragar o nosso nome. Tem certas coisas que nós fazemos, que podemos fazer, que em si não são erradas, mas que as pessoas vão ver nós fazemos e não vão ter a história inteira e vai estragar o nosso testemunho. Eles vão interpretar de uma forma errada, vão ver de uma forma errada e com isto eles vão destruir o nosso testemunho. Então precisamos ver os riscos, sim, que uma decisão tem e também precisamos ver se ela tem a capacidade de destruir o nosso testemunho perante o nosso Deus. Nós também devemos perguntar a nós mesmos se há uma opção melhor para fazer um impacto maior para o reino de Deus. Quando nós estamos fazendo uma decisão, novamente, nunca deve ser entre o bom e o mal. A nossa decisão sempre deve ser entre o bom e o melhor. Então, quando nós estamos fazendo uma decisão, nós devemos parar e pensar, tem uma outra opção que seria melhor para o reino de Deus? Eu não perguntei se tem uma outra opção que seria melhor para o meu bolso. Eu falei se tem uma outra opção que seria melhor para o reino de Deus. Às vezes nós devemos fazer decisões que vai ajudar na eternidade, que talvez não vai ajudar tanto mais aqui na terra. Quando eu me tornei um pastor, quando eu tornei um missionário, eu sabia que eu não vou me tornar rico por causa da posição que eu tenho ou por causa do ministério que eu tenho. Não, eu vou poder sobreviver e sim, eu vou poder ministrar para pessoas e as minhas bênçãos são muito maiores do que riquezas. Mas eu não vou me tornar rico porque eu estou no ministério. Não, isso não importa. Isso não deve ser o meu alvo. O meu alvo, nas minhas decisões que eu tomo, deve ser, uma das coisas que eu devo colocar sempre nas minhas decisões, é se tem uma decisão melhor, uma decisão que pode melhorar ainda mais do que essa decisão que eu estou contemplando de tomar, se tem uma decisão ainda melhor do que essa, para levar o reino de Deus adiante. Então aqui, se nós estamos perguntando para nós mesmos, há uma opção melhor para fazer um impacto maior para o reino de Deus, tem certas coisas que nós podemos fazer. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Aqui o fruto do justo é a árvore de vida. Nós podemos e devemos estar vivendo uma vida onde que as coisas que nós fazemos,
o fruto, as recompensas, as decisões que nós tomamos, ela é a árvore da vida, ela é melhor para o reino de Deus, ela tem boas consequências na nossa vida e também no reino eterno. Aqui, aquele que ganha almas é sábio, aquele que faz mais para o reino de Deus, aquele que está evangelizando, ele tem a sabedoria para fazer uma decisão melhor. Então, nós devemos estar sempre procurando uma decisão, sempre procurando uma opção melhor para tomar e para fazer no reino de Deus. Também nós continuamos, vamos lá além. E no último passo, no passo número 7, não desfazer na dúvida o que você fez na fé. Nunca devemos desfazer na dúvida a decisão que nós tomamos e fizemos na fé. Nós vemos aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça porém, com fé, e nada duvidando. Porque que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para o outro. Os versículos aqui continuam e falando que o homem é dobre, né? Que ele não que ele é inconstante, que ele não vai conseguir fazer muito para Deus. Nós devemos tomar esses primeiros 6 passos. Nós devemos estar tomando esses passos para que nós possamos fazer uma boa decisão. E depois que nós tomamos essa decisão, nós não devemos voltar em dúvida. Quando a tempestade vem, quando a dificuldade vem, quando Satanás ataca o meu ministério, eu não preciso duvidar que eu devo estar no ministério. Não, eu fiz na fé, quando eu tinha 9 anos de idade, eu tomei a decisão que Deus queria que eu fosse um pastor. E desde aquele dia em diante, eu não preciso mais mudar a minha decisão. Quando vem a dificuldade do ministério, quando vem as dificuldades da vida, não é o tempo para decidir ou mudar a minha decisão. Eu preciso continuar na fé e não mudar por causa das dúvidas, por causa das dificuldades que vêm nas nossas vidas. Então, para fazer uma decisão que agrada a Deus, para fazer uma decisão que vai nos ajudar a caminhar e fazer mais para o nosso Deus e para o reino dos céus, aqui são os 7 passos que nós devemos tomar. O primeiro passo, nós precisamos estar em oração, sempre pedindo sabedoria, sempre conversando com o nosso Deus sobre o que Ele quer que nós façamos. O segundo passo, nós devemos sempre estar examinando e vendo nas Escrituras, vendo se ela é realmente o que Deus quer que nós façamos. Se é contrário aos princípios bíblicos, então essa decisão não é a correta. O terceiro passo, lembre das prioridades de Deus. Sim, uma decisão com a outra. Nós podemos fazer boas decisões, mas sempre devemos estar buscando uma melhor decisão. Nós devemos continuar a buscar lugares onde nós podemos correr e fazer mais impacto. Não se apresse, sempre obtenha todos os fatos. Busque conselhos sábios. Pergunte a si mesmo aquelas perguntas que eu mencionei e nunca desfaz na dúvida o que você fez na fé. Então, para nós fazermos boas decisões que agradam ao nosso Deus, eu espero que nós podemos seguir esses passos e que esses passos possam nos ajudar a agradar a Deus em toda decisão que nós tomamos, pois a nossa vida está cheia de decisões. Não se esqueça que Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. E Ele quer nos ajudar com as nossas decisões. Ele quer que nós façamos boas decisões. E se nós seguimos esses passos, nós vamos poder fazer decisões que agradam ao nosso Deus. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe. Obrigado por se juntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.